Amados irmãos, eu quero vos convidar, e se for possível, para mudar um pouquinho de posição, fiquemos em pé mais uma vez. Abra sua Bíblia no primeiro capítulo do Evangelho segundo escreveu João. É o quarto evangelho e também o último evangelho a ser escrito. Esse evangelho é conhecido como um evangelho diferente, porque Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos idênticos, não é? Conhecido na teologia como sinóticos ou idênticos. E o evangelho de João, ou segundo João, quando nós falamos de João, se algumas vezes falarmos de João, não significa que o evangelho é propriamente de João, ele é de Jesus Cristo, mas escrito, não é? Na ótica joanina. Glória a Deus. O Santo Evangelho segundo João, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava o quê? A vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. O versículo 8, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da... Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos irmãos, amada igreja do Senhor, nós queremos hoje iniciar um tema sobre cristologia. Cristologia é o estudo, né? Logia é o estudo de Cristo, o estudo sobre Cristo. Eu entendo que ainda há lugar, há uma grande importância em estudar a vida e o ministério de Cristo nos dias atuais. Porque o lugar de Cristo na história da humanidade jamais será substituído por alguém. Ele, e tão somente Ele, é o Filho unigênito do Pai. Cristo é o centro de tudo. Ele não está do lado direito e nem do lado esquerdo. Ele é o centro. Ele é a coluna central de tudo. Tudo que você possa pensar, tudo que você possa imaginar, Cristo, Ele é o centro. Dele, de Cristo, irradia toda paz. De Cristo, irradia toda luz. De Cristo, irradia todo amor. De Cristo irradia todo perdão. De Cristo irradia também toda a justiça, toda a salvação, todo o altruísmo, toda a alegria, todo o bem. Tiago, irmão do Senhor, do capítulo 1, 17 da sua carta, ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem
não há mudança, nem sombra de variação. O Pai quis que nele o Verbo encarnado habitasse toda a plenitude da divindade. E aqui eu começo chamando os irmãos para a leitura da palavra, para ir conformando com aquilo que estamos falando. No capítulo 1 de Colossenses, e versículo 19, está escrito: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude. Por isso que eu disse que Cristo é o centro de tudo e que dele irradia tudo, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ainda no capítulo 2 e no versículo 9 da carta de Paulo aos Colossenses, Paulo nos diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como se não bastasse a plenitude de todas as coisas, habita nele também, em Cristo, toda a plenitude da divindade. Nele está toda a glória. Em João, capítulo de número 1, versículo 14, está escrito: e o Verbo se fez o quê? Carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se você continuar manuseando a Bíblia, e culto de doutrina é para isso, em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo de número 3, a parte A do versículo diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória. Aleluia! Cristo é o resplendor da glória da divindade. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Davi escreve os seus salmos, ele diz que pelo resplandor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Glória a Deus. Aqui nós vemos então o escritor aos Hebreus dizendo que Jesus, o Filho, é o resplendor da glória de Deus. Então Jesus, ele veio corporalmente, glória ao Senhor, refletir a glória de Deus. Toda a presciência do Pai, toda a onipotência do Pai, toda a onipresença da divindade está nele, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Toda a longanimidade de Deus e todo o gozo de Deus está em Cristo. Vamos ler Colossenses capítulo 1 e o versículo de número 11. A palavra do Senhor nos diz: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. Glória a Deus. Tudo isto habita em Cristo. Aleluia. Nele, em Cristo, por Ele
e para ele foram criadas todas as coisas. Quais coisas? Apenas as visíveis? Não, as visíveis e as invisíveis. Na terra, não só na terra, mas no céu. Aleluia, na terra e embaixo da terra. Porque existe muitas coisas que nós conhecemos. Existe muitas coisas que nós não conhecemos. Existe muitas coisas que apenas a ciência conhece. E existe milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quinqualhões, sextilhões de coisas que a ciência não conhece, que pouco a pouco, através das suas sondas, ela vai conhecendo, mas ela não conhece. De vez em quando você lê numa revista científica que a ciência descobriu coisas que não sabia. Eu estava lendo hoje, os cientistas estão espantados, porque eles estão descobrindo pela ciência que daqui mais ou menos 5 bilhões de anos o Sol vai apagar. Mas ele disse que pode ser também daqui a 1 bilhão. Mas nós não estamos preocupados com isso, porque nós sabemos que antes disso o Sol vai se apagar. Mas quando o Sol se apagar, a igreja não vai estar aqui, ela vai estar numa cidade onde não precisa de luz, onde não precisa de sol, onde não precisa das usinas hidroelétricas, porque lá o brilho e a glória e a luz será do rosto do Cordeiro. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Mas vejamos em Colossenses 1,16. 1,16 de Colossenses é a Bíblia, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Glória ao Senhor, que nós estamos estudando agora na escola dominical, e só perde quem não vai para a escola dominical. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje ainda conversava com o pastor Jorilson, e ele falou comigo, não é? Alguma coisa que se passa, muitas vezes nós vemos pessoas conversando no púlpito, por aí, coisas que não convêm, e nós conversamos dizendo, isto é de crente que não frequenta a escola dominical, e nem culto de doutrina, porque crente que frequenta a escola dominical, e culto de doutrina, quando ele faz uso da palavra, ele tem ciência no que ele está falando. Então, se você ainda não é um aluno da escola dominical, matricule-se já, glória a Deus, e vá aprender com profundidade a palavra do Senhor, e seja um frequentador do culto de doutrina. Colossenses capítulo 1,16. Aleluia. Quem pode ler aí no meio da igreja, ou aqui no púlpito, agora bem alto, fica em pé, leia alto. Glória a Deus. 1,16 de Colossenses. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. Aleluia. Aleluia. Porque nele foram criadas. Paulo está dizendo aqui de Cristo. Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Veja também João 1,3, o Evangelho segundo João 1,3, pode ler. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas
todas as coisas, todas as coisas. Gênesis 1:1 diz que no princípio, o que aconteceu? Criou Deus os céus e a terra. Tudo que Deus criou. Estamos falando da terra original, lá no princípio, que pode chegar a milhões de anos, nós não sabemos. A ciência, o carbono 14, ele não consegue chegar lá. Mas a Bíblia, a palavra de Deus revelada a Moisés, porque a Bíblia diz que ninguém foi como Moisés, que Deus falava com ele cara a cara. Deus falava com Moisés cara a cara. E alguém diz assim: como é que Moisés soube disso? Ora, se Deus, o Criador, falava com ele cara a cara, quem contou para Moisés foi Deus. Aleluia, glória a Deus. No princípio criou Deus céus e terra. Aleluia. E a Bíblia nos diz que no princípio era o verbo, estava lá, o verbo estava lá, a palavra, e o verbo estava com Deus. Ele não só estava, mas ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Bendito é o nome santo de Jesus. Ele não só fez, mas ele fez e ele é sustentador. Uma coisa é fazer, não é? A gente vê, meus amados irmãos, que às vezes chega um governo, não é? E constrói, faz uma casa de saúde, uma creche, não é? Um lugar de recreação, faz bonito, deixa tudo bonito, pintado, lustrado. Quando passa, daqui a uns 3, 4, 5, 10 anos, você vai num Caique, é aquele que tem ali, não é? E vê tudo caído, e vê tudo feio, os vidros quebrados, né? Tudo desmantelado, porque é o homem que fez, e aquilo que o homem faz passa. Mas Deus, Ele não só fez, como Ele sustenta todas as coisas. Aleluia. Vamos para Colossenses 1:17. Hoje estamos acionando muito a carta de Paulo aos Colossenses. Quem vai ler? Bem forte, alto e bonito. Colossenses 1:17. E Ele é antes de todas as coisas. Só poderia ser antes, porque Ele é o Criador. Glória a Deus. Paulo continua falando de Cristo. E todas as coisas subsistem por Ele. Aleluia. Todas as coisas subsistem por Ele. As coisas não somente foram criadas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas as coisas subsistem por Ele. Em Hebreus capítulo 1, já lemos a parte A de Hebreus 1. Agora vamos continuar o versículo: o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas, o quê? Pela palavra do seu poder. Glória a Deus, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
Todos nós que já passamos pelo ensino fundamental, que já passamos pelo ensino médio, pelo fundamental, já se vê isso, já se ouviu e já leu nos livros de geografia há uma expressão dizendo o eixo imaginário da Terra. Quem já não leu isso? Quem já não viu isso? O eixo imaginário. Por que imaginário? Porque a ciência imagina que o globo terrestre, hoje está essa briga aí de terra plana, terra redonda, mas eu fico com a terra redonda, porque a Bíblia diz o globo da terra. Glória a Deus, eu não quero saber de briga de ninguém, briga de A, de B, de esquerda, de direita, eu fico com a Bíblia. Glória a Deus, a Bíblia diz que eu não devo desviar, nem para a esquerda e nem para a direita, tem que andar reto com a palavra, porque a Bíblia é a vara reta de medir. Glória a Deus, é o cânon, bendito é o nome santo do Senhor, e ela diz o globo da terra, eu fico com o globo, a terra é redonda, e a ciência diz que tem um eixo imaginário, um eixo imaginário. Sabe por que imaginário? Porque não tem, só na imaginação. Quem sustenta o movimento de rotação e translação da Terra e de todos os planetas que giram em torno da estrela maior, chamada Sol, aleluia, glória ao nome do Senhor, é Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é Ele que sustenta tudo isto que eles fizeram, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, eles, a Trindade, creia quem quiser crer, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, criaram, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome de Jesus, e sustenta pela palavra do seu poder. Glória a Deus. E o homem fica com medo, a ciência estuda. Os homens nós sabemos que estão com uma grande contribuição, tentando acabar com o planeta Terra, com tudo que fazem, mas o Senhor continua sustentando pela palavra do seu poder. Nada se move, nada rasteja, nada se levanta, nada se deita sem Ele. O vento vai porque Ele ordena, o vento vem porque Ele ordena, a chuva cai, pastor Daniel fala sempre isso aqui na escola dominical, porque Ele ordena. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Ele ordena, Ele ordenou as estações do ano, glória a Jesus, tudo acontece porque Ele ordena. Por mais que ateus, incrédulos, céticos pensem diferente, todos eles também estão sustentados pela mão poderosa do Filho de Deus. Eles podem até dizer que não, mas estão. O ar que ele respira, glória a Deus, quem dá é Deus. A força da locomoção do ateu, do incrédulo, do cético, do mal, porque a Bíblia diz que Deus faz cair chuva sobre o bom e sobre o mal, aleluia, porque Ele é Deus, é Ele que ordena tudo, nada acontece sem Ele, Ele é o centro de todas as coisas, glória ao Senhor, até o momento que Ele vai dar para cada um o seu destino final, destino este que esta pessoa escolheu aqui nesta vida, porque aqueles que escolhem o céu, que escolhem Deus, que escolhem Jesus, o seu Filho, como o único Salvador da sua vida, glória ao Senhor, aqueles que escolhem de livre-arbítrio, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio para tomar e para fazer escolha, e se você escolher Jesus como teu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz assim, e todo aquele que invocar o nome do Senhor,
este será o quê? Salvo. Mas vamos adentrar um pouquinho, talvez a cristologia que eu estou trazendo nesta noite para os irmãos, difere um pouquinho daquela cristologia um pouco mais engessada, não é? Da teologia mais engessada, mais dura, mas eu quero trazer para os irmãos da nossa forma, aqui, o qual vemos Cristo, o qual olhamos para o Cordeiro de Deus, olhamos para este que é a maior atração da igreja em todos os tempos, o nosso Salvador, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, aquele que é o centro de todas as coisas, porque assim foi o agrado do Pai que acontecesse. Ninguém pode tomar o lugar de Cristo. Você pode repetir comigo isto? Eu vou dizer e a igreja repete, eu falo e depois você repete. Ninguém pode tomar o lugar de Cristo. Repita agora. Ninguém. Ninguém pode tomar o lugar de Cristo. Cristo tem um trono no nosso coração. Cristo tem um lugar de honra do meio no nosso coração. Deve ser assim Cristo para nós. Cristo deve mover os nossos sentimentos. Cristo deve mexer com os nossos sentimentos e deve mover os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas obras, tudo que fazemos, agimos ou pensamos, deve ter Cristo como centro. Quem concorda, diga amém. Quando João escreve o Evangelho de Jesus, ele começa de forma clara, de forma objetiva, desfazendo a heresia da época, chamado o gnosticismo. Porém, antes de adentrar sobre o gnosticismo, ele também desfaz algo que aparentemente, e eu não sei quantos dos irmãos já olharam para isto, quantos dos nossos pregadores, e aqui na minha retaguarda, e também na minha dianteira, eu sei que tem muitos irmãos e irmãs, pregadores e pregadoras da palavra de Deus, e aqueles que estão nos ouvindo também, mas eu não sei quantos que já adentraram e já olharam para este prisma de João. Quando João, ele começa desfazendo algo que aparentemente não era tão perigoso quanto ao gnosticismo, mas que podia roubar a glória que é devida unicamente, de forma especial, singular a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Porque tudo aquilo, queridos pastores, queridos obreiros, querida igreja, queridos irmãos e amigos que nos ouvem, tudo aquilo que venha roubar a glória de Cristo, que venha tirar a glória única, exclusiva, singular de Cristo, em qualquer momento, seja em privado da nossa vida, ou seja nas nossas reuniões congregacionais, se torna pecado. Se torna pecado. Muitas vezes nós vemos pecado apenas o adultério, apenas a fornicação, apenas o roubo, apenas o matar, apenas a mentira, o orgulho, essas coisas, a soberba, nós vemos como pecado. Mas aquilo que rouba a glória de Cristo também é pecado. Talvez seja um pecado muito mais perigoso, porque foi exatamente com este pecado que Lúcifer, Satanás, que quis roubar a glória do Pai,
ele foi deposto por este pecado. Muitas vezes nós não vemos, mas há a queda de alguma pessoa, quando ele quer roubar a glória que é devida unicamente e de forma muito especial e singular ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos repensar, nós devemos rever os nossos conceitos de adoração, de pregação, de louvor, de culto, de tudo que fazemos, de reunião, de festa, de tudo, de comemoração, de ação de graças. Devemos repensar tudo isto, e eu trago esta palavra nesta noite, para que a igreja do Senhor Jesus, ela repense tudo isto. Quantas vezes, meus amados, mesmo que de forma sutil, mesmo que de forma indireta, mesmo que de forma encoberta, a gente quer uma gloriazinha, a gente pede uma glória. Quando muitas vezes eu prego, quando a igreja glorifica, eu fico pensando, isso tem alguma coisa a ver comigo. Quando eu canto e o povo se alegra, eu fico dizendo, será que isso tem alguma coisa a ver comigo? É porque eu preguei bonito, porque eu cantei bonito, porque eu falei bonito, porque eu fiz isso bonito, aquela minha atitude bondosa, benévola, levou alguém a pensar isso. Então eu devo pegar isso em nome de Jesus e colocar como aqueles anciãos lá de Apocalipse capítulo 4, que eles pegavam as suas coroas e arremessavam ao trono do que estava sentado e dizia, tu és digno de receber a glória, tu és digno de receber o louvor, tu és digno de receber esta coroa. Então, meus amados, dito isto, eu volto ao texto de João, onde João, ele desfaz algo, aparentemente, talvez não tão perigoso, quanto ao docetismo, ao gnosticismo, mas que podia roubar a glória devida. E você está me perguntando, o que é isso, pastor? Então eu lhe trago o tema dos adoradores do profeta. Havia cristãos, principalmente os de origem judaica, que estava dando um lugar muito maior para João Batista do que lhe era devido. João, de fato, tinha algo sobrenatural também. João, ele era um profeta, filho de sacerdote, nascido por promessa de Deus, falava com voz profética, e ele seria como a Bíblia em Malaquias capítulo 4, eu quero que os irmãos leiam por favor, Malaquias capítulo número 4 e versículo 5, quero que alguém leia para mim esse texto, Malaquias 4 e 5, em nome de Jesus, com voz forte, fique em pé e leia com voz forte. Glória a Deus, fazendo conformação com Mateus capítulo 11, de 7 a 14, pastor Daniel. Mateus capítulo 11, de 7 a 14. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto, caniço agitado pelo vento, sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas. Ora, os que se vestem de roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta, este é de quem está escrito, eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Até o 14, pastor. Até o 14? Até o 14, por favor. Desde
de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Aleluia, glória a Deus. Olha o testemunho que Jesus dá do Batista, olha o testemunho que Jesus dá deste homem santo de Deus, que Jesus chegou a dizer que dos nascidos de mulher não teve ninguém maior do que João Batista. Imagina, irmãos, esse homem, ele tinha tudo para colocar, para angariar muitos seguidores, muitas pessoas ao redor dele. Então nós vemos, meus queridos irmãos, que muitas pessoas começaram a seguir João Batista, e os discípulos de João, irmãos, eles cresceram tanto, que nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, ele chega na cidade de Corinto, onde ele vai encontrar ali uma igreja formada no nome de João, viu? Uma igreja formada no nome de João. A Bíblia diz que sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por região superior, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse: recebestes vós o Espírito Santo? Quando cresce, ele disse: nós não ouvimos nem que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Ele disse: no batismo de João. A igreja aqui era joanina, era do João Batista. Veja bem, meus amados, que o tempo já havia passado. Paulo já tinha se convertido, já tinha passado os seus 8 anos lá em Tarsis, já tinha empreendido as suas viagens missionárias. Agora, já passado, o evangelho já prosseguia sendo pregado em toda a Ásia, já prosseguia sendo pregado em todo o mundo da época, mas ainda havia pessoas que criam apenas da pregação de João Batista. Então João evangelista, o escritor do evangelho de João e das cartas, ele vem combatendo. Então vemos então que o apóstolo João, de forma muito cortês, porém muito firme, ele relega a João Batista o lugar que lhe é devido, inclusive relatando palavras do próprio Batista, aonde ele diz que não é o Cristo. E nós vamos olhar para a Bíblia agora, para o Evangelho segundo João, e vamos ver a defesa que João evangelista faz de Cristo. Glória a Deus. No texto que nós lemos, nós vemos aqui no primeiro João capítulo 1, aonde João sutilmente, depois de falar do verbo encarnado, do verbo que se fez carne, depois de falar que tudo foi feito por ele, depois de dizer que nele estava a vida, nele, em Cristo estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí no versículo 6 ele diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele vai aqui, irmãos amados, pouco a pouco, falando sobre João, para que os seus ouvintes, os seus leitores entendam que ele está falando apenas de um profeta, de um mensageiro. Veja que Jesus chama João de mensageiro, anjo, mensageiro. Então ele coloca: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Glória a Deus. Então João, irmãos, nos diz que ele não era a luz, mas ele veio para que testificasse. Vamos saltar aqui para 1,15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia. Olha aqui, agora
João Evangelista escreve as palavras do Batista, dizendo, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, e que vem depois de mim, e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Glória a Deus, aleluia. Ele está aqui tirando, irmãos, a idolatria ao profeta. João Evangelista, ele está mostrando que não é para adorar o Batista veio dar testemunho da luz. Glória a Deus. Vamos para o verso 19 ao 23, e esse é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntasse, quem és tu? Isso, irmãos, entenda, que João Evangelista está escrevendo isto, não apenas por escrever, ele está escrevendo para tirar uma idolatria que estava havendo na pessoa de João Batista. E perguntaram então, quem és, pois? Sim, versículo 20, e confessou, e não negou, confessou, 2 pontos, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então, quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? Que profeta é esse? Os teólogos, os estudantes de teologia sabem de quem ele está perguntando. O profeta é aquele que Moisés falou. Aquele que Moisés falou, se levantará um profeta semelhante a mim. É esse profeta que eles que conhecem a Torá, que conhecia a Septuaginta, eles sabiam que profeta que ele estava perguntando, e João responde dizendo, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João era pregador de Bíblia. João Batista era pregador de Bíblia. Glória a Deus. Não era de ficar com um arrumadinho, não. João tinha tudo, irmão. Se ele fosse vaidoso, ele tinha tudo para dizer, sou eu mesmo, olha aí o meu jeito, eu sou profeta, todo mundo, a turba vem, o povo vem, todo mundo desce. Não, João se colocou no seu devido lugar. Vamos para o versículo 29, no mesmo capítulo de João 1. No dia seguinte, João viu a Jesus, olha aí, glória a Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, apontou o dedo de profeta, mas é dedo de profeta mesmo, irmão. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele, eu quero chamar a atenção dos irmãos mais uma vez, quem está falando aqui é João Batista. João Batista falou, mas João Evangelista está escrevendo. João Evangelista coloca no papel, no papiro, no pergaminho, escreve para tirar uma visão idólatra que podia surgir quanto à pessoa do batizador. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Então continua João Evangelista escrevendo as palavras do Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, que foi o Pai, que foi Deus, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar,
esse é o que batiza com o Espírito Santo, e conclui dizendo: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. João aproveita os encontros que tivera com Cristo para admitir a supremacia de Jesus e fazer admitir aos outros essa supremacia. Quer dizer, João Batista aproveita o momento que ele teve aquele encontro com Cristo, que foram poucos momentos que o Batista encontra com Jesus, mas os poucos momentos ele aproveita para dizer: o supremo é ele, não sou eu. O noivo é ele, eu sou apenas o amigo do noivo, e eu já estou alegre porque eu conheci o noivo. Glória o nome santo do Senhor. E todos que estavam ao redor de João entenderam a supremacia de Jesus, a ponto de 2 dos seus discípulos falar: olha, nós estamos agora conhecendo que é ele, e nós vamos, aleluia. E João disse: pode ir, porque o supremo é ele, eu vim apenas para dar testemunho dele. Vamos ver o que Jesus falou sobre isso também, em João 5, João 5, 33 a 36. Eu peço mais uma vez o pastor Daniel, ou um dos pastores, para fazer essa leitura, enquanto eu descanso aqui um pouco as minhas cordas vocais. Muito bem. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas coisas Aleluia. que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. Aleluia. Jesus disse que João era uma candeia que ardia, alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho do que João. Glória o nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A supremacia é de Cristo e não é de João. Repita comigo mais uma vez: ninguém pode tomar o lugar de Cristo. Nem Abraão, aleluia, nem Moisés, nem Davi, nem Salomão, nem Isaías, nem Jeremias, nem Daniel, nem Samuel, profeta grande do passado, nem os apóstolos, nem a sua própria mãe, a Santa Maria, que o gerou. Ninguém, nem Paulo, nem Pedro, nem João Batista, ninguém pode tomar o lugar que é devido apenas de Cristo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Não há aqui, meus amados irmãos, no texto de João, nem na fala de Cristo, nenhuma pequena crítica a João Batista. Porém, se corrige uma possível tendência de dar-lhe o lugar que pertence somente a Jesus. E eu estarei fechando hoje com uma palavra para a atualidade. Em nossos dias, também vemos essa tendência ainda maior de valorizar mais o portador da mensagem que a própria mensagem. Como diz um pastor amigo nosso, não vou citar o nome dele porque não pedi permissão para falar em público. Ele disse assim, abre aspas: parece que o garçom tem mais valor que a comida.
As redes sociais se tornou um palco para contendas sobre a vida de pregadores e cantores. Cada um rasgando, desde que entrou no meio do mundo gospel, a palavra fã. Que isto, irmãos, era proibido e pecado nas igrejas. Eu sou fã de fulano. Eu não sou fã do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sou fã nem de Gabriel e nem de Miguel. Eu não sou fã de anjo nem de arcanjo. Eu sou fã número um e pronto, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O resto é carne, o resto cai, o resto falha, o resto erra. Quem não erra é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Eu não sou fã de ninguém. Eu não sou fã de pregador. Eu não sou fã de cantor. Eu não sou fã de escritor. Eu não sou fã de ninguém. Todo mundo está debaixo da glória de Deus. Todo mundo está debaixo da mão potente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Cristo é o centro de tudo. E a glória é só devida a Ele. Glória a Deus. Eu sei que essa mensagem que prego não é mensagem para fazer ninguém fazer muito barulho, mas é uma mensagem de conscientização. Quando você quiser glória, dobre o teu joelho, bote a tua boca no pó e peça perdão pelo teu pecado de egocentrismo, de egoísmo. Quando quiser que alguém te bajule e fale bem de você e diga que você é isso, que é grande, que é poderoso, que prega muito, que canta muito. Quando o teu coração se exaltar, querendo glória que é devida só a Cristo, dobra o teu joelho, entra no teu quarto e se humilha diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dê a Ele somente glória, porque Ele é digno. Mas está assim cheio de gente querendo glória. Se pregar e ninguém der uma palavrinha lá no Facebook dizendo: é, irmão, que palavra maravilhosa, ele já nem dorme direito. O coração dele é tão egoísta, o coração dele é tão orgulhoso que ele não dorme direito. Se alguém falar mal, então, meu irmão, ele detona todo mundo. Ele fala porque ora, ele fala porque canta, ele fala porque prega. Acabe com isso, porque a honra e a glória é do Senhor Jesus Cristo. Se alguém falar mal da pregação que eu prego, ele não fala mal da minha pregação, ele fala da palavra que eu estou pregando. Glória ao nome santo do Senhor. Eu não estou nem aí para ele. Glória a Deus. Eu quero que o nome do Cordeiro seja exaltado. Pouco se fala da mensagem de Cristo. Precisamos urgentemente corrigir isso. Já dizia Agostinho: onde pisou o homem, não busque rastro de anjo. Devemos exaltar o Deus da palavra e não os pregadores da palavra. Acabe com esse negócio, povo de Deus. Há um pecado muito sério na igreja brasileira. Os fãs dos cantores e pregadores que estão se digladiando pela internet, porque o meu é isso, o meu é aquilo. Você está num pecado muito sério, e esse pecado vai te levar para o inferno, porque só vai para o céu quem glorifica o nome do Cordeiro. Se Deus usa um servo ou uma serva na pregação, no louvor, na profecia, devemos exaltar a Deus, que apesar de tão santo, apesar de tão grande, Ele usa um servo tão pequeno e pecador, uma serva tão pequena e pecadora, apesar de ser tão santo, tão grande. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh,
aleluia. Ele usa você, usa a mim, por sua infinita misericórdia. Aleluia. Que possamos nos debruçar diante do Pai e dizer: Senhor, te agradeço. Quem sou eu? Quem é você? Muitas vezes passa o dia com a mente com tantas coisas, mas chega de noite, o Senhor usa de misericórdia, você canta e Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus salva uma alma. Aí o camarada sai com o peito parecendo o peito do peru desse tamanho, pensando que é ele. Tu não é nada, tu é barro, tu é cinza. Eu sou cinza, sou barro, pedaço de barro que Deus usa por misericórdia dele. Ninguém pode tomar a glória que é somente de Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1:31, ele disse: para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no... aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor.